Para dar início aos trabalhos desta tarde, sob o tema Conflitos de Competência, ISS, ICMS e IPI, convidamos para compor a mesa debatedora do painel Posicionamento dos fiscos municipal, estadual e federal sobre a tributação da atividade de industrialização por encomenda, subitem 14.05, os excelentíssimos senhores. Senhor Miquéas Libório de Jesus, presidente da Associação de Fiscais e Tributos de Joinville, ASFIGE. Senhor Adriano Gesser, fiscal de tributos do município de Joinville. Senhor Alfredo Rovares, auditor da Fazenda Estadual de Santa Catarina. Senhor Marcondes Witt, auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Com a palavra, o senhor Miquéas Libório de Jesus, presidente da ASFIGE, que conduzirá os trabalhos. Boa tarde a todos. Após um almoço, espero que não tenha sido feijoada, né? Senão o soninho bate. Trazer esse tema em debate novamente aqui na cidade de Joinville, tendo em vista que ano passado esse assunto já esteve em pauta na Associação Comercial e Industrial de Joinville, é de extrema relevância, não só para a comunidade, mas principalmente para os 3 níveis de governo, tendo em vista uma federação onde que nós temos 3 impostos de repercussão econômica de extrema relevância para a cadeia industrial, para a arrecadação dos 3 níveis de governo e, principalmente, pelas zonas de conflitos que eles estabelecem. E, com isso, eu gostaria de saudar o meu colega de trabalho, Adriano Gesser, que aceitou esse desafio de falar em nome do município, o nosso colega de trabalho e da Federação do Estado de Santa Catarina, Alfredo Rovares, e o meu colega de trabalho também da União, Marcondes Witt. Vamos começar pela hierarquia maior e já de imediato, já que o principal dessa mesa são os 3, passo a palavra ao nosso colega Marcondes para que exponha o tema. E bom trabalho. Bem, boa tarde a todos. Sou Marcondes, então aqui estou na Receita Federal há quase 20 anos e tenho hoje a função aqui de delegado adjunto, que é o segundo hierarquia em Joinville, né? Esse tema eu já apresentei alguns dias atrás aqui na Associação Comercial e aí o Miquéas lembrou de mim, colocou aqui para trocarmos esse tema aqui. Então eu vou tratar, na verdade, o foco industrialização por encomenda, mas não só sobre o foco do IPI, ICMS e ISS, mas também alguns tributos correlatos que me trazem alguns subsídios para eventual solução ao tema. Então, não vou me ater apenas aos tributos econômicos, né, na produção e circulação. Eu vou tratar, então, claro, dos 2 tributos, vou passar pelo Imposto de Contribuição Social, que tem um pequeno viés lá interessante, depois vou passar pelo Simples Nacional, que também, obviamente, pela configuração dele, tem algumas questões curiosas e, por fim, vou tentar mostrar como é que está
caminhando as decisões judiciais, especialmente no âmbito de Brasília, SJ, STF, onde mostra um aparente caminho de solução ao problema, né? Por favor. Muito bem. Então, inicialmente, temos que ter em conta o IPI, um tributo federal, ele foi criado em 64, época imposto de consumo, né? E tem já disposições lá bastante arraigadas no Brasil, e ele traz, então, o que vinha a ser. Então, inicialmente, quando a industrialização se trata de feita, ainda que sob encomenda, mas com os próprios insumos adquiridos pelo próprio industrializador, então, para fins da controvérsia, não há nenhum, então, problema a respeito. Então, vai ser simples industrialização feita, e aí nenhum dos físicos tem dúvidas que a tributação é federal, porque aí seria a industrialização própria, nesse caso, até porque o regulamento não traz nenhuma diferença a respeito, né? E no âmbito de mercadoria, ICMS, também dúvidas não haverá, né? Independente de quem fez a encomenda da mercadoria. Mas, então, pode me dar, por favor. O grande controvérsia, então, logicamente, vai estar então naquela situação em que a industrialização por encomenda, que os insumos são fornecidos pelo encomendante, não pelo próprio industrializador, que é aí que seria o nó da questão, né? Inicialmente, o regulamento do IPI, ele tem esta figura, a industrialização por encomenda, com insumos do encomendante, em diversas passagens, não é algo pontual, né? Então, ele traz a situação, como é que funciona, encomendante, industrializador, e tudo mais, né? E nesse momento ele deixa muito claro, ele não diferencia para fins do IPI essa situação, a industrialização. Independente se o insumo é próprio ou do encomendante, ele sempre vai caracterizar isso lá como industrialização. Não há nenhuma relevância dentro do tema, olhando puramente o regulamento de IPI. Então, ele não diferencia uma questão da outra. E nesse contexto, então, ele, por lógica, então, quando ele vai lá definir o fato gerador do IPI, desse tributo, né, nessa saída, então ele define sempre que é a saída do industrial, então nascer a obrigação de pagar o tributo IPI, e inclusive especifica uma situação em que a saída existe o industrializador, ele não devolve o produto industrializado por encomenda para o encomendante, e sim para um terceiro, né? Então, que ele faz apenas parte do ciclo produtivo. Então, alguém encomenda, encaminha o insumo para ele recebe e considera, então, o fato gerador na saída, encaminhar um terceiro, que possivelmente fazer uma nova etapa de industrialização, para aí depois retornar ao próprio encomendante. Então, isso aí está muito claro aí, dentro do regulamento IPI, que é, sim, fato gerador do IPI. E aí temos, então, que no IPI é um tributo que todos quem conhecem e tudo mais, é o chamado tributo não cumulativo, né? Em que a incidência no ciclo produtivo, nas diversas etapas, existe a figura do débito e crédito, é um tributo não cumulativo, né? A própria Constituição Federal que manda que se faz assim. Então, ao rigor, ele, independente se o ciclo produtivo é longo ou curto, né? Para fins tributários, ele é quase que neutro, né? Porque, ao final, num momento você compra matéria-prima, industrializa parcialmente, vai para a etapa subsequente, e você tem um débito e o crédito, né? Então, no máximo, faz desencaixe, depois dá o crédito no mês seguinte, mas não traz grande repercussão, né? Mas, na figura da industrialização por encomenda, existe também a figura da chamada suspensão, né? Então, até porque, como ele é neutro na etapa toda, então, a própria legislação ele autoriza a suspensão, isto é, você não cobra numa saída, e, por via de sequência, na saída subsequente, você não tem o crédito da entrada. Então, é neutro, né? De um jeito ou de outro, ele não tem nenhum efeito. E aí ele deixa bastante claro, deixa bastante claro que existe sim a suspensão, tanto quando o encomendante encaminha os materiais para o industrializador e volta para ele, industrializado, essa mercadoria, esse produto industrializado, deixa claro, então, que é a suspensão do IPI, e da mesma forma, quando se ele encaminhasse para um terceiro. Desde que esse terceiro, então, faça atividades de comércio ou industrialização novamente, né? Então, ele permite a suspensão tanto do produtor, do encomendante para o industrializador e o retorno do produto industrializado ou para um terceiro. Então, todas as etapas são, então, suspensas, e significa dizer que ele poderia ser tributado, mas como ele não traz nenhum reflexo imediato, já que o débito de crédito, então não haveria razão de ser criar esse controle adicional, né? Recolher agora para dar o crédito na frente. Então, ele traz aqui, sempre vinculado a futuro comércio e industrialização, né? Deixando claro, dentro do ciclo produtivo, né? Como o IQES aqui nos lembrou agora há pouco.
Então, esta seria a sistemática, olhando exclusivamente dentro do IPI. Muito bem. Agora, como entrar perto de ISS, algumas atividades aqui, então, o próprio regulamento, ele define o que é industrialização. Ele traz diversas atividades lá. Então, a regra geral industrialização é aquela operação que modifica a natureza, funcionamento, acabamento, apresentação, finalidade do produto ou aperfeiçoamento para consumo. Então, é bastante amplo, isso importou lá do Código Tributário Nacional, né? E aí, dentro da nossa situação aqui, tanto quando eu tenho transformação de matéria-prima, como quando eu tenho beneficiamento, a característica de industrialização. E poderia, a princípio, parecer que está no âmbito de ISS, poderia, né? Porque existe a questão da produto alterado ou melhorado, em todas as etapas, né? E o regulamento, como eu falei há pouco, ele não diferencia de quem que forneceu o insumo, de onde que ele veio, se ele é próprio ou do terceiro. E também não interessa, a rigor, o tamanho do empresário, do empreendedor que faz o trabalho. Tem uma seçãozinha lá quando é pequenas oficinas, aí sim, mas que hoje o nosso problema, né? Não é relevante nessa questão aqui, né? Então aí, ainda que parecesse, porque quando eu faço uma camisa em produção, não deixa de haver trabalho dentro também, não deixa de existir, né? Se eu transformo pano em camisa, né? Então, se bem que está claro para cada um de nós que isso aí é industrialização, mas não é algo que sai do nada, né? Muito bem. Entramos agora na Lei Complementar 116, que quem é da área municipal, obviamente, conhece muito bem, né? Então, o que diz lá para fins de tributação pelo ISS? Né? Então, a própria lei fala na lista anexa, são serviços, então, que todo mundo conhece lá, que são passíveis de tributação pelo ISS. Né? A própria Lei Complementar e a Constituição Federal, não posso lembrar, já exclui o ICMS expressamente. Está bem claro, ou ISS ou ICMS, mas um destaque por hora, silencia quanto ao IPI na Constituição Federal, ela está silenciosa, né? Não traz nenhuma questão lá. O ICMS, a Lei Complementar, no momento ela destaca que não é o nome dado à operação que faz nascer a obrigação, na verdade é a natureza da operação que tributa ou não é porque deu um nome mais bonito, mais feio, que vai tributar por um ou por outro tributo aqui, né? Então, e aí sim, que é objeto hoje da discussão nesse momento aqui, é o tal item 1405. E aí que está uma interessante questão. Realmente, na Lei Complementar 116, 2003, quando traz diversas atividades de industrialização, na legislação atual, ele fala em quaisquer objetos, aí coloca lá restauração, recondicionamento, acondicionamento, etc. Né? Então, ele trata lá quaisquer. E a diferença na legislação anterior, que é o grande problema aqui, que é aquela lista de 100 serviços na Lei Complementar 56, que as mesmas atividades ele ressalva claramente que o ISS estava excluído quando aquelas operações fossem feitas dentro de um ciclo produtivo, dentro de umas operações de industrialização, ou para a nova etapa de industrialização ou comércio final, né? Então, deixava claro na lei anterior que ISS aqui não pode ser tributado, ele deixava bem claro, né? Então, lógico, com essa mudança na legislação, na lei básica do ISS em 2003, naturalmente, que os municípios não fariam diferente, entendia que o ISS sim seria cabível, sem nenhuma dúvida, naquela operação ali, né? Já que ele, na comparação imediata entre os dois dispositivos que relacionam os serviços tributados, há bem claro a diferença da nomenclatura. Antigamente era na etapa de industrialização e comercialização, agora em quaisquer tipo de objetos, né? Então, mesmo quando faz parte produtivo, né? Então, parece realmente que nesse momento haveria razão aos municípios nessas coisas aqui, está aparecendo, né? Contudo, aqui temos uma situação curiosa, tá? A Receita Federal, esse tema não é recente. A Receita Federal, como órgão que integrou os tributos federais, nasceu em 68. Na época, juntou o imposto de consumo, que virou IPI atualmente, juntou o imposto de renda e juntou a aduana, no órgão só em 68. E aí, órgãos extintos, lá na época, tiveram seus problemas, juntou-se pessoas de diferentes origens, e aí começou atos internos, fazer parceiros normativos, até para clarificar, para que o órgão tenha uma atuação uniforme, né? E lá, já nos anos 70, então, saíram muitos chamados parceiros normativos,
Diversos temas, então, eram analisados por colegas da casa à época, lá em Brasília, que publicavam isso lá, e para vincular, para ser normativo, dar uma opinião fundamentada e que vinculava, pelo menos, a casa. E, desde aquela época, ele deixava muito claro, naqueles parceiros normativos, tem dois aqui, de 70 e 77, que, para fins do IPI, é irrelevante que aquele serviço esteja também na alçada do ISS. Tá? Então, para a Receita Federal, lá atrás, desde aquela época, era muito claro que ele podia estar concomitantemente tributado pelo IPI e pelo ISS, né? Estaria nenhuma. Até porque, claramente, exclui apenas o ICM ou ICMS na âmbito da tributação desses tipos de operações. Então, já nos 70 tinha então esta situação que não são excludentes IPI e ISS. Tá? E isto se manteve no tempo, esta interpretação dada. Agora, em 2009, por exemplo, através de solução de consulta, isto é, contribuintes que estavam em dúvidas como tributar as operações, fazem um pedido de processo de consulta e há uma resposta formal a ele que vincula o fisco naquela situação. E a nós, demais casos, nos dá um caminho como é que a Receita Federal pensa naquele assunto. E agora, em 2009, houve uma consulta feita por contribuintes, como é que ficaria essa situação, e lá ele voltou a repetir exatamente isso aqui, já em 2009. Então, já sob a égide da Lei Complementar 116, que o fato de estar no ISS não exclui o IPI, seria algo normalmente tributável pelo IPI. E aqui eu trouxe, então, uma solução de 2009, feita pela nona região fiscal, que pega os estados do Paraná e Santa Catarina, então, o que trouxe? Manteve aquela linha adotada coerente, né? Concordo e discordo é outra história, mas é coerente que, né, o IPI e ISS não são excludentes. Tá? Excludentes são IPI, ICMS com ISS. Esses são excludentes, lógico, por expressa disposição constitucional e na legislação básica do ICMS. Né? Então, seria isso aqui. Então, nesse contexto, há uma questão aqui. Lógico, pode haver a incidência do IPI, mas ser suspensa por enquadrar na situação de suspensão na saída. Não haver tributação, mas não há crédito. Mas, por alguns casos, pode haver tributação e depois dar o crédito da subsequente, então não haveria nenhuma situação aqui. Né? Logicamente, para o ciclo produtivo, o ISS não vai dar crédito no ICMS, se for o caso, mas isso aqui está na nossa alçada nesse momento aqui. Não é uma preocupação da Receita Federal neste ponto aqui. Então, a questão aqui. Então, isto era lá atrás e é assim hoje. Tá? Então, é a questão aqui, EPI vezes ISS. Né? Como eu falei agora há pouco, eu não me ative apenas ao EPI e ao ISS como entender a questão aqui. Eu dei uma passeada na legislação, até porque a nossa legislação é bastante ampla, né? Eu fui dar uma olhada lá no Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro, que são dois tributos federais que incidem sobre o lucro das operações. Grosso modo, receita menos despesa. Né? Para quem não conhece a tributação, né? E aí tem alguns regimes de apuração, tem o geral, que é o lucro chamado real, que ele parte da contabilidade, né, escrituração comercial completa, e faz alguns ajustes, e aí que valor tributa. Nesse contexto, a nossa controvérsia é irrelevante, não traz nenhuma situação aqui. Mas nós temos também um regime tributário opcional para o contribuinte, chamado lucro presumido, né, que aí sim pode trazer algumas respostas para a nossa questão aqui. Não resolver o problema, mas trazer ou indagações, ou até servir eventualmente como meio de critério de integração, como analogia, né? Não podia ser utilizado também. Né? E como é que funciona o lucro presumido? Ele presume o lucro através de alguns percentuais em função da receita bruta, grosso modo do faturamento. Então, ele presume como as atividades e traz diversos índices de presunção de lucro sobre a receita bruta. No imposto de renda, então, eu tenho 4 níveis de tributação, 4 percentuais, que tem 8% da receita bruta considera-se lucro tributável, em situação geral, combustíveis revendidos é 1,6%, serviço de transporte é de 6% e demais serviços de 32%. Qual é a lógica aqui? A própria lei presume que em serviços os custos são menores, lucros são maiores, portanto o valor tributável é maior. A atividade de combustíveis, por exemplo, a lucraria é baixa, né, apesar de grande utilidade, então a própria lei já previu um índice mais baixo. Então a própria lei parte de 4 índices de presunção, que curiosamente não são iguais no tributo federal, e é a contribuição social sobre o lucro. Lá só há 2 níveis de tributação, ou 12% ou 32% nos serviços. Né? Então, os tributos federais têm essa incoerência, mas a incoerência está na lei, é a mesma lei básica, inclusive. Né? Ele considera um imposto mais lucrativo para a CSL do que para o imposto de renda, uma incoerência. Né?
ou transportes mais lucrativo para o SSL do que para o imposto de renda, mas é uma incoerência na lei da forma que está no Congressional. Muito bem. E aí qual que é uma situação curiosa aqui? Como a Receita Federal evoluiu no sistema imposto de renda aqui, passando pela licitação por encomenda. Eu tenho situação aqui, inicialmente em 2000, antes dessa encrenca com o ISS atual, né, na indústria gráfica. A gráfica também é um tema que já trouxe algumas discussões sobre a questão se a gráfica, quando faz embalagem para o processo produtivo, é mercadoria ou é serviço, né? Essa discussão não é nova, mas ela traz aqui uma situação interessante. Então, lá em 2000, a Receita Federal baixou um ato de declaratório normativo, que é uma interpretação oficial, e dizendo que a atividade gráfica ela pode ser industrial, comercial ou serviços, né? Ou serviços. E aí falou claramente, naquele caso, que a atividade gráfica, quando configura industrialização por encomenda, é serviços, lá em 2000. Tá? Então, a atividade gráfica trouxe essa questão aqui. Não sei se foi uma resposta pró-fisco, porque a tributação mais alta, o lucro presumido quando é serviços, né? Mas trouxe essa questão aqui. Mas essa interpretação não sobreviveu, quer dizer, sobreviveu com o tempo, foi até 2007. Em 2007, houve uma nova leitura do tema industrialização por encomenda como base de cálculo do lucro presumido, né? Como é que ficou lá? Aí ele mudou o paradigma, tá? Ele continuou dizendo que serviço, industrialização por encomenda pode ser serviço ou não, levando em conta o custo dos produtos aplicados. Se o maior custo na participação é do próprio industrializador, é industrialização. Se é do encomendante, é serviço, né? E com isso você tem um maior ou menor percentual de presunção do imposto de renda e da CSL, né? Contudo, também essa interpretação durou apenas um ano. Interpretação. Isso não houve nenhuma mudança legislativa nesse intervalo, tá? De 2000, 2007 e agora 2008. Aí, em 2008, ele passou a ser coerente agora, né? A meu ver, né? Que aí deixou muito claro, em 2008, que para fins de lucro presumido, imposto de pessoas jurídicas e condição social, a industrialização para fins de RPJ é aquele conceito do regulamento IPI. Ponto. É o que ele não disse mais nada. Então, sendo industrialização que encomenda pela legislação do IPI, para fins de imposto de renda também industrialização. E aí mudou bastante nos índices de presunção do imposto de renda, que a industrialização no RPJ é de 8%, serviço 32%. Então, deslocou finalmente o 32% para o 8%. Né? Então, ele disse, não, industrialização, ainda que não haja insumos do prestador, é irrelevante aqui. E na CSL, a mesma coisa. Então, ficou de 12% e não a 32%. 12% como geral, comércio e indústria e não serviços aqui, né? Então, ele evoluiu aqui. Houve uma mudança em que pesa a lei básica, não teve nenhuma mudança aqui. Então, foi uma nova interpretação dada pelo fisco a respeito, né? Isso pode nos ajudar a responder questões ou trazer novas dúvidas aqui. Não foi objetivo aqui definir a questão aqui, né? Então, é só para mostrar como a interpretação pode mudar, né? Então, não sei se isso tem alguma coisa a ver ou não, mas... E, por fim, nós temos então ainda o Simples Nacional também, né? Que não, só para lembrarmos, né? Então, lá, não sei quem inventou o nome Simples, que de Simples não tem nada, né? Fora o nome, né? E uma guia única por mês é o só. O Simples aí acabou aí, me parece, né? Mesmo quando era só o federal, de 97 a 2006, né? Já não era tão simples assim, né? Só o nome é uma única guia, essa é a parte fácil. O resto, e aí quando incluiu obrigatoriamente para estados e municípios, a partir de 2007, a simplicidade não sei onde ficou, né? Muito bem. Lembrando, então, lá a tributação é feita através de anexos, né? E a indústria e comércio tem o anexo 2 e serviço o anexo 3. E aí, tá, muito bem, industrialização me recomenda. É serviço ou é industrialização? A dúvida permaneceu. Ela omitiu-se, né? Houve problema para ir para cá. Aí, em 2008, então, houve mudança legislativa. A lei básica do Simples Nacional foi alterada, né? E aí trouxe algumas situações curiosas, já tratando aqui. Em primeiro lugar, então, ela expressamente agora, na lei complementar, previu a simultaneidade do IPI e ISS, que é uma das atividades que é possível, né? Expressamente, essa figura aqui, IPI e ISS. Apenas para alguns serviços ele deixou claro. Isso aqui vai, serviço de usinagem, solda, tudo mais, preveu expressamente, não, aqui é apenas ISS, em que pese também
poderia ser interpretado como industrialização, mas a lei comentada simples, então deixou claro que alguns serviços são exclusivos ISS, mas existem outros simultâneos, ISS com IPI, não são excludentes, né? E tanto é verdade que a lei complementar, então, prevê inclusive um regulamento retroativo de ISS por 2 meses de prazo, sem acréscimos legais aqui, dando a entender que desde sempre era possível ISS se acumular com IPI, né? Lógico, como foi uma interpretação da ADA, então ele apenas dispensou multa e juros ao contribuinte, mas o valor de tributo principal não o dispensou. E nesse contexto aqui, lógico, houveram dúvidas, tudo mais aqui. Então, eu trouxe aqui também mais soluções de consultas feitas aqui na nossa região aqui, onde a Receita Federal, então, interpretou isso aqui e deixou claro, então, que a partir de até 2008 era possível a indenização ser só indenização, ser misto ou ser só serviços. Tem esta sistemática aqui, né? E aí, até 2008, então, deixou claro que a usinagem era transformação, era industrialização por encomenda. E aí, a partir de 2009, deixou muito claro que a usinagem industrial não é sempre serviços, portanto, deixou claro que não tem aquele percentualzinho do IPI lá dentro, não é simples, e penso isso pode ser utilizado também como paradigma para rever, eventualmente, nessas mesmas operações, fora do simples, porque o sistema tem que se manter coerente, me parece, né? E nessa consulta feita em 2009, ele deixou claro também que no simples não tem mais a figura da suspensão de IPI. Como simples, tenta ser simples, né, simplificar, não vê aquela situação de algumas operações se não tributa na saída, porque na volta haverá crédito e tudo mais, então ele já deixou claro que não aplica. Até porque a olhei na fundamentação só 0,5%, não teria problema nenhum com isso aqui, né? Então a fundamentação seria essa aqui. Mas aí eu agora então vou dar uma olhada em decisões judiciais, que alguns talvez já tenham conhecido, né? Quebraram uma sistemática diretamente, né? O STJ, Superior Tribunal de Justiça, em 2008, ele abordou o tema pela primeira vez de forma definitiva, em que ele, no momento, ele mostrou que aquela que a Receita Federal entendia que o IPI e ISS poderiam ser simultâneos, não estava correto. Ele observou a hipótese material de incidência dos tributos, ele deixou claro que o IPI e o ICMS envolvem dar mercadoria, dar produto industrializado. E, por outro lado, o ISS envolve o fazer, trouxe lá o conceito de obrigações, do dia das obrigações, né? E deixou claro que IPI e ICMS envolve dar mercadorias e produtos, e o ISS sempre fazer algo, né? E ele deixou muito claro, deixou claríssimo naquela decisão da STJ, e algumas depois foram seguidas, em que a indenização por encomenda sempre seria ISS. Então, num primeiro momento, me parece que isso aqui iria contra a ideia que a Receita Federal adota para este tema. É o que temos lá. Mas o STJ parece que mudou um pouquinho. Por que mudou um pouquinho isso aqui? E essa decisão, ela foi adotada pela primeira turma, algumas vezes, e também pela segunda turma, que são as duas turmas do STJ, que analisam matérias de direito público, inclusive a parte tributária, né? Então, não foi só uma turma que começou, a segunda turma também abordou esta interpretação mais tarde, de 2008 a 2010, né? Mas aí nós tivemos uma situação, mexeu, penso eu, com o tema, numa ADIM feita perante o Supremo Tribunal Federal, né? Em que aqui o assunto não é exatamente indenização por encomenda. Ele pegou a questão da indústria gráfica novamente, que eu falei no início da conversa, né? E aí deixou muito claro que a indústria, numa ação direta, uma medida cautelar, quer dizer, uma ação provisória, né, mas que vincula o judiciário e o executivo, nos 3 níveis, e dizendo que a indústria gráfica, quando faz parte do ciclo produtivo, é IPI e ICMS. E por exclusão, se não faz parte, há uma personalização, aí seria o nome do ISS. E o curioso aqui, eu destaquei, por que isso aqui? Porque na lista de serviços, indústria gráfica, ele não separa, nem antes nem depois, a questão da se fazer parte, a gráfica, do ciclo produtivo ou não, né? Então, vejam, mesmo não havendo a diferenciação na lista de serviços, o Supremo fez a separação, né? E aí o que eu quero dizer aqui, talvez seja um indício de que a matéria do encomenda no Supremo tenha outra solução do que na STJ, né? Porque a STJ tem que pese lá na lei complementar, ele não tem diferenciação, o Supremo diferenciou na gráfica, porque não pôde também diferenciar na questão da indenização por encomenda, que é o grande objeto de discussão desta tarde aqui, né? E aqui eu gostaria de lembrar que, mas isso pode mudar, não ser assim, porque no STJ, quando foi dada aquelas decisões,
participaram 2 ministros, Luiz Fux e Teori Zavascki. O Luiz Fux já está no Supremo hoje. Então, ele vai voltar a ver essa mesma matéria no Supremo. E o Teori Zavascki foi marcado para a semana que vem a sabatina no Senado. E vai compor também o Supremo. Né? E aí, talvez, quando for julgado definitivo essa ação direta de constitucionalidade, talvez mude novamente, né? Tudo mais, nessa decisão cautelar por hora. Até porque é comum acontecer que a decisão provisória não seja adotada. Né? Então, em que pese há uma aparente vantagem, aspas, vantagem, né? O ISS não ser cobrado aqui, vamos olhar do ponto de vista da União, né? O Supremo tem essa questão aqui, não diferenciou onde a lei não diferenciava, né? Mas a composição dele vai mudar, incluindo 2 ministros do STJ que fizeram parte de decisões unânimes lá no STJ, fazendo essa separação, né? E o STJ, então, inclusive, já reviu hoje o STJ a sua posição, né? Então, esse aqui é um acordo feito agora em 2012, onde tratou a questão, já, lógico, fez parte a ação direta de constitucionalidade, ela vincula o judiciário, né? Inclusive a STJ, e disse claro lá, que, então, quando a indústria gráfica, temos a questão da instrução por encomenda, serviços e ISS, ou não. No caso concreto, não havia ciclo produtivo, então deixou claro que é ISS, mas ele deixou bem claro indicado que ele iria, então, adotar esta interpretação dada aqui no Supremo. Até, claro, como vincula, como a ação direta de constitucionalidade, ela vincula todo o judiciário e todo o executivo, né? Então, nada mais natural que ele adote a nova posição aqui, né? Mas agora eu trouxe aqui um complemento final aqui, que me parece, lógico, como o problema existe e na legislação não me ajuda, né? Quer me parecer que a solução adequada estaria no Congresso Nacional. Por quê? O Congresso Nacional tem a competência constitucional, em por lei complementar, dirimir conflitos de competência em matéria tributária. Está claro lá. Só que a lei sempre atua, o Congresso atua, como a gente gostaria, né? Ou, depende do ponto de vista, vou dizer que já atuou na Lei 116, né? Então, depende do ponto de vista, já atuou e dirimiu o conflito, talvez, né? Então, as 2 teses estariam abarcadas aqui. Tratar esse orçamento, porque não tratou, ou já tratou, e isso vai ter que ser adotado aqui, no caso, né? Então, depende do ponto de vista que você vai defender aqui, né? De todo modo, o ideal seria, obviamente, que a gente sabe que o Congresso nem sempre o legislador nem sempre tem o tempo que a gente precisa no executivo ou na economia, né? Mas os tempos às vezes são um pouco diferentes, mas a gente teria que, me parece, a solução seria que melhorar as leis lá e tentar tratar as operações que há esta aparente conflito aqui, entre as partes aqui, né? Então, é isso que eu tinha que trazer para vocês aqui hoje, né? E até estou vendo que o meu tempo foi bastante preciso aqui, eu consegui falar devagar o suficiente para achar a meia hora de fala que tenho aqui. Estou acompanhando aqui em cima, né? Então, eu consegui aqui. Então, se isso que eu trazer para vocês. Muito obrigado, Miqueias. Obrigado a todos.